mas com a graça de Deus vamos continuar hoje. Amém? Queria que você abrisse sua Bíblia então comigo, 1 Pedro capítulo 2, 18 ao 23. 1 Pedro, é um pouquinho antes aí de 2 Pedro. Se achar 2 Pedro, você já está pertinho. 2,18. Na verdade eu queria mais a partir do 20, mas para não ficar assim um pouquinho fora, quero ler a partir do 18. Diz assim: servos, sujeitai-vos com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e gentis, mas também aos maus, pois digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Pois que mérito há em ter de suportar sofrimento, se cometeis pecado e sois esbofeteados por isso? Mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Na verdade, principalmente a partir do 21. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Senhor nosso Deus, nesta noite, que o Senhor possa continuar como na adoração, nas orações aqui, e como tem sido nas segundas-feiras, com a Tua graça, para que possamos ouvir, também para falar nesta noite, procurando, ó Deus, o mais coerente possível, estarmos, ó Deus, interpretando, aplicando essas colocações da Tua palavra no nosso meio, no nome de Jesus, amém. Amém? Esse texto de 1 Pedro, naturalmente, é um texto que talvez você já tenha ouvido falar, ouvido pregações, ministrações sobre ele, e é interessante que, de repente, você está anotando aí, eu tenho o hábito de anotar quando não estou falando, se você está anotando, e hoje eu quero estar falando um pouco sobre sofrimentos. Coloquei entre aspas aqui, porque a gente vai perceber que sofrimento, às vezes, ele tem vários tipos de significado e aplicação. E nesse contexto aqui, como quando o pastor Leno convidou, falando para líderes, obreiros, pastores, futuros líderes, e quando se tira esse tempo para, assim como a proposta aqui, nos avaliarmos, recomeçarmos e avaliarmos algumas coisas, talvez não tudo, mas algumas coisas que precisam. E isso é muito bom e proveitoso para toda a igreja. Por quê? Porque principalmente quando estamos tratando com esse nível de líderes, obreiros, pastores, ministros, ou pessoas que têm exercido, esse pastoreio, esse cuidado das pessoas. E dentro desse tema, aí estive nesses dias aí, desde quando fui convidado, orando, refletindo sobre essa questão do sofrimento, sobre sofrimentos. Por isso que eu coloquei em aspas. Por quê? Porque a definição da palavra, ela nem sempre é a mesma para todo tipo de comportamento ou de situação que envolve sofrimento. Hoje, por exemplo, tem tanta pessoa sofrendo. Tem pessoas sofrendo por causa da dificuldade financeira, tem pessoas sofrendo por causa dos filhos, por causa da família, dos problemas com os pais, com enfermidades, nos relacionamentos, alguém perdeu o emprego, alguém sofrendo pelo time, esse aqui eu me enquadro, alguém que sofre pelo arranhão, que encostou o carro, arranhou o carro, não desmerecendo. Todos são sofrimentos legítimos. Nessa semana aí, que tristeza você ligar a televisão e impossível não se compadecer, as lágrimas não virem aos nossos olhos de pessoas sendo enterradas vivas, com lama,
pessoas desesperadas, não sabem se o parente está morto, se está em algum lugar lutando para sobreviver. Eu me recordo que algum tempo atrás, quando aquele avião da Chapecoense caiu daquela forma tão trágica, eu estive refletindo sobre os benefícios do sofrimento. Poxa, mas tem algum benefício no sofrimento? E eu estive refletindo lá com a igreja, com a comunidade lá do Morro Alto, sobre de como muitas vezes o sofrimento não é bom para quem está enfrentando ele, mas de como o sofrimento traz benefícios para o ser humano. Certamente aqueles homens ali do avião da Chapecoense e esses parentes ali que estão enfrentando esse dilema, você pode ter certeza que eles estão olhando para a vida de uma forma muito diferente. Estão valorizando coisas que de repente muitos de nós, por não passar por uma situação igual àquela, não valorizamos ainda. Estive falando sobre essa questão do benefício do sofrimento, de como o sofrimento quebra o nosso coração, de como o sofrimento faz a gente olhar para a vida, para as pequenas coisas e valorizar cada uma delas. Mas refletindo ainda sobre essa questão, por que nós sofremos por causa do arranhão no carro? Sofremos, entre aspas, né? Por causa de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando na nossa vida. Por que nós sofremos tanto? Aí vem esse questionamento. Se nós não gostamos de enfrentar esses momentos difíceis, porque nós, querendo ou não, nós estamos apegados, de certa forma, às nossas próprias coisas, à nossa própria vida, e claro que nós nos preocupamos, e muitas vezes nós até tentamos não estarmos tão preocupados, não sofrer com essas coisas, mas é difícil. Tem horas que nós não conseguimos controlar, porque nós nos apegamos, nós nos pegamos assim, com esse tipo de comportamento de sofrimento. Se sofremos, é porque temos sentimentos. Nós somos seres humanos, somos humanos, e de certa forma, ser humano é sofrer. Raramente você vai encontrar, se você encontrar um ser humano que não sofre, é porque tem algum problema mental, alguma dificuldade que não faça ele discernir que ele está com essa dificuldade, que ele está enxergando as coisas que não estão indo bem, e aí ele sofre. E isso, de certa forma, é normal. É normal quando eu falo que todo ser humano sofre, guardado as devidas proporções, pois em muitos casos estamos sendo sugados pela falta de paz, pelo sofrimento excessivo. Esse é um extremo. Por que tantas pessoas sofrem? Eu estava falando sobre isso esses dias também. Já reparou que muitas vezes o que tira a sua paz, o que nos faz sofrer, é aquilo que não temos? Porque hoje nós sofremos por aquilo que não temos. Não temos no sentido que muitas vezes você percebe aquilo que é postado. Estive até falando esses dias sobre isso nas redes sociais, e estive também falando sobre isso no sentido que nem sempre o que é postado, vida postada, não é vida vivida. E tantas pessoas sofrendo por causa das vidas que estão sendo postadas, daquilo que os outros aparecem ou querem demonstrar que tem. E muitas vezes nós desmerecemos o que temos. Nós temos o celular, esse aqui Motorola G4, sei lá o que, Plus, mas muitas vezes eu estou sem paz, porque eu já vi que agora tem o G6, o Z7, o G8, tem o AP, o Apple, sei lá o que, e tem esse aí, você perde a paz, porque aquilo que você não tem, você desvaloriza o que tem, por não ter aquilo que os outros estão tendo. E eu estive falando esses dias sobre Cristo ser a paz. Cristo falou: sou a paz. E tantas coisas tirando a paz hoje no nosso coração, e desmerecemos as coisas que temos, porque nós perdemos a paz por aquilo que não temos. E como que nós, seres humanos, nos encontramos dessa forma? Pequenas coisas tirando a paz. E aí por que de repente vem sofrimento que nem precisaria? Por que desse sofrimento excessivo? Esse sofrimento excessivo na vida de alguns pode significar um apego exagerado a essa vida. E é incrível como que nós negligenciamos alguns textos do Novo Testamento. Quando Jesus fala: você quer ganhar? Perde, renuncia, desapega. Lembra lá da propaganda do OLX? Desapega. Mas que dificuldade que temos de nos desapegar
a coisinhas que não nos deixa, tipo assim, crescer, melhorar como seres humanos, em relacionamentos, no dia a dia. Estava participando de um velório certa feita, um padre estava conduzindo ali a cerimônia, e eu assim fiquei tão enriquecido com a ministração daquele padre, ele falando assim: olha, nós como cristãos, estamos sempre aqui lendo sobre aquilo que nos aguarda, da eternidade, mas a grande verdade é que, diante da morte, das dificuldades, nós agimos, muitas vezes, como se não acreditássemos em nada disso, porque nós estamos tão apegados a essa vida. E vale buscar também entender sobre esse fato, sobre o sofrimento, que muitos dos sofrimentos que você, que eu, que nós estamos enfrentando, se a gente for sincero, são sofrimentos que são consequências das nossas escolhas, são coisas que escolhemos, ou que fazemos ou deixamos de fazer. Muitos deles, claro que nem todos, nós não controlamos. A verdade, nós não controlamos muitas coisas nas nossas vidas, mas muitos sofrimentos que as pessoas estão enfrentando são resultados das suas escolhas. Mas eu quero enfatizar nessa noite, não esse tipo de sofrimento. Eu quero enfatizar alguns sofrimentos que enfrentamos como resultado de estarmos engajados, envolvidos na missão que Deus nos concedeu, e não nesses sofrimentos citados acima, financeiro, familiar, sem negligenciar, porque eles fazem parte de nós, está encarnado em nós. Mas 1 Pedro 2,19, olha aí, 1 Pedro 2, versículo 19, ele diz: digno de louvor é o fato de alguém suportar tristezas, sofrendo injustamente por causa da consciência para com Deus. Versículo 21, para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós. E o 23, desculpa, ainda no 21, depois da vírgula, deixando-vos exemplos para que sigais os seus passos. Verso 23, ao ser insultado, não retribuía o insulto, quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Por isso, nesta noite eu quero enfatizar mais esse tipo de sofrimento que é resultado desse engajamento na obra, na missão que Deus nos concedeu. E citando aqui alguns exemplos nessa noite, de talvez o próprio Cristo, Paulo, Pedro e tantos outros homens, porque há sofrimentos que enfrentamos, digamos assim, na caminhada cristã, que não tem nada a ver, como eu disse, com esses citados acima, como Paulo mostra, por exemplo, nos versículos de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1, se você não encontrou, você pode apenas ouvir, diz assim: olha, irmãos, vós mesmos sabeis que não foi em vão que vos visitamos, mas como sabeis, apesar dos sofrimentos e dos maus tratos que padecemos em Filipos, nosso Deus nos deu ânimo para anunciar seu evangelho, em meio ao quê? A grandes dificuldades, a grandes sofrimentos. Versículo 3, porque nossa exortação não procede do erro de motivação desonesta, nem é feita para enganar, para vos enganar. Versículo 4, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que testa o nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação, como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós ou de outros, embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos exigir isso da vossa parte. Você percebe aqui que Paulo, ele cita, principalmente nos primeiros versículos, algo relacionado aos sofrimentos como consequência da obra que eles estavam envolvidos, no meio de tribulação. Estes versos falam de um sofrimento como consequência gerado pelo cuidado, por estar envolvido com pessoas. No versículo 2 ele cita que é em prol do evangelho.
Sabeis que apesar dos sofrimentos, maus tratos, padecemos e tal, mas Deus nos deu ânimo para vos anunciar o quê? O seu evangelho. Eles estavam sofrendo ali, não era por causa da conta que estava vencendo, não era por causa de problemas com as crianças, não era por causa da situação que aquela região estava enfrentando, digamos assim, economicamente, politicamente, mas por causa da missão de anunciar o evangelho. E no versículo 4, eles falam que isso naturalmente trazia algum sofrimento. O versículo 4 fala que eles não falavam para agradar a homens. E nem sempre as pessoas entendem isso. Por quê? Não dá para ser político o tempo inteiro. Ou ser político no sentido negativo da palavra ser político. Ou tem limite entre agradar as pessoas. Por exemplo, como líderes, como pastores, obreiros aqui que estão. Você sabe disso. Tem hora que nós estamos conduzindo o povo, guiando o povo, trabalhando com o povo, e aí as pessoas dizem, as pessoas falam, e você sabe que é a noiva de Cristo, que às vezes está se pronunciando, se manifestando, mas aí entra aquela questão como líderes e pastores, quando você ouve alguma situação e você fica, meu Deus, o que eu faço agora? Eu estou orando, estou buscando a direção de Deus, mas essa é aquela pessoa, estão dizendo isso, a gente fica entre conceitos e princípios bíblicos e o conceito humano, a opinião de cada um, e aí nós temos que escolher como homens de Deus, agradar a mim mesmo, agradar a pessoa, sabendo que muitas vezes estamos lidando com a noiva ou a Deus. Você percebe que isso requer certo tempo, isso requer dedicação, isso requer oração, isso requer, e naturalmente hoje de repente não fale tanto aqui sobre vida espiritual, oração, porque eu conheço a liderança aqui, sei que vocês têm ouvido e sido ministrado assim intensamente, né, sobre essa questão. Então você percebe que essa questão desses líderes, desses homens de Deus, que muitas vezes a mente, a responsabilidade de estar à frente do povo, conduzindo o povo, ouvindo o povo, mas ao mesmo tempo medindo o que o povo está falando, o que o povo está dizendo, o que muitas vezes o meu coração como líder está falando, mas o que Deus está conduzindo, está direcionando. Por isso, sempre esse direcionamento de buscarmos a Deus em oração, de buscarmos a Deus em consagração, porque as vozes são muitas. Muitas vezes, muitos de nós aqui, como estamos orando pela obra, orando pelas pessoas, né? Certa vez ouvindo o Ed René falando, e parece Ariovaldo Ramos, Neil Barreto citando alguma coisa, no sentido de quando você vai orar, muitas vezes são muitas vozes, aí você tem que fazer calar a voz do povo, a minha própria voz, para que muitas vezes a voz de Deus se faça audível, porque nosso coração está tão... E nessa noite, né, esse é o propósito e o desejo, para que esta palavra possa nos trazer edificação nesse sentido. Ainda no versículo 6 aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, eu acho tão interessante quando ele fala assim, não buscamos honrarias humanas. Quando buscamos em humildade, ou buscamos a humildade e simplicidade, e não ficamos atrás de reconhecimento e aplausos. E a gente sabe que no nosso meio, quando eu digo no nosso meio, estou falando aqui da Conecta Solimões, mas da Igreja Batista Evangélica, desculpa, a igreja brasileira, a igreja cristã, a gente percebe isso acontecendo. Pessoas que têm levantado seus próprios reinos, pessoas que têm se tornado uma liderança como se fosse uma verdade absoluta, e muitas vezes buscando honrarias, buscando aplausos humanos, buscando curtidas, a palminha do Facebook, do WhatsApp o tempo inteiro. Recentemente estava assistindo um vídeo, que coisa triste, alguém tão usados, assim na área da adoração, colocando um vídeo desabafando no YouTube, que agora estou muito triste, estou lutando para não ficar deprimida, porque minhas músicas não são mais cantadas na igreja como antigamente, não toca mais na rádio como antigamente. Eu falei, meu Deus, onde está o coração? Onde está o coração dessas pessoas? Você percebe que há uma busca ainda, e eu sei que nós como seres humanos lutamos contra isso,
da honraria humana, do reconhecimento humano. Essas atitudes demonstram muitas vezes onde está o coração dessas pessoas. Motivação no coração dos ministros é algo muito importante. Por isso hoje, líderes que estão aqui, como isso precisa ser sondado no nosso coração. Hoje eu não tenho tempo, mas quando eu falo sobre a questão da motivação, para mim não tem texto melhor do que 1 Coríntios 13, porque Paulo fala, olha, você pode dar a vida, entregar sua vida para ser queimado, dar tudo que tem para os pobres. Eu falei, meu Deus, mas como que alguém pode dar a vida para ser queimado, não amando o que Paulo está falando? Nós podemos fazer muitas coisas, belas até aos olhos externos, mas ainda assim não será motivação correta. Esses dias eu tive uma experiência, o pastor Lê estava com nós no acampamento, eu levei 2 irmãs para estar conosco na cozinha, e eu achei tão interessante, que quando eu estava voltando com essas irmãs, eu fui tentar dar uma oferta simbólica para uma delas. Uma delas, alguns aqui talvez conheçam, eu não vou citar o nome, ela não tem mais parentes hoje, ela não tem família, ela é interna no núcleo, e ela tem o prazer de ir para ajudar na cantina. Aí ela foi, ajudou, até conversei com elas, olha, durante aqui o acampamento, vocês podem organizar aqui, e aí quando vocês ficarem livres, vão lá na piscina, na sauna, faz o que vocês quiserem. Não quiseram arredar o pé. Aí quando, domingo à tarde, trazendo ela no meio da rua ali, quando fui entregar ela lá no núcleo, quis dar uma oferta simbólica para honrar, né, o esforço. Ela quase me bateu no meio da rua, pastor Leandro. Falou assim, pelo amor de Deus, pastor, meu prazer é estar ali servindo para vocês se divertirem e tal. Falei, mas isso aqui assim, não, você pode ir dar na igreja. Não, pastor, você mesmo dá lá na igreja. E da próxima vez, pelo amor de Deus, eu não faço em troca de nada disso. Quando eu entrei no meu carro, falei assim, meu Deus, eu lembrei daquele versículo, o pai que vê em secreto. Não tinha ninguém vendo. Ontem eu estava falando na igreja sobre a procura dos adoradores. Sabe, eu penso que uma atitude como essa é onde Deus encontra o coração do adorador. Nitidamente, falei, pastor, eu fui para servir a Deus. Está entendendo? Aí você percebe a motivação. Poderia pegar ali uma coisa simples, simbólica, mas eu penso que Deus estava usando ela para falar comigo. Motivação no coração dos ministros, por isso é algo tão importante. Quando eu falo de motivação, eu não estou falando na questão do estar motivado, mas eu estou me referindo à razão pelo qual nós estamos fazendo. Porque tem momentos que nos perdemos na caminhada. Você concorda comigo? Por isso essa necessidade de refletir a caminhada, do engajamento na obra, do ser servo, do ser ministro, de refletir a quem realmente estou fazendo, com qual motivação estamos fazendo. Olha como é admirável quando se percebe alguém fazendo alguma coisa e essa pessoa é injustiçada, essa pessoa às vezes é deixada de lado, e às vezes até passado para trás, e essa pessoa muitas vezes não grita, não move uma unha para requerer ou para querer ser reconhecida, ser lembrada, ser honrada. E às vezes a pessoa não permite essa que mesmo sendo injustiçada, não tenta fazer dela mesma a própria voz de justiça, e que muitas vezes não se permite estar envolvidas em competições gospels, que a gente vê isso acontecer, pessoas com motivações erradas entrando em competições gospel. Essas pessoas, por isso eu falei que é tão admirável, essas pessoas, eu espero em Deus, que Deus possa encontrar esse coração em nós, em cada um de nós. Elas entenderam que não estão fazendo aos homens, como Paulo cita ali, mas aquele que vê. E aquele que vê não precisa de postagem para ele ver, porque ele vê em secreto, ele vê todas as coisas, ele vê o coração. Agostinho de Hipona, ele falou o seguinte: não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia.
Nem sempre é fácil, porque somos humanos, como eu citei no início. Porque é bom ser lembrado, é bom ser honrado. Não quero ser aqui medíocre nesse sentido, ou hipócrita, ou melhor, mas o problema é que muitas vezes isso está tanto no nosso coração, e muitos de nós, quando isso não acontece, nós mudamos o rumo, a pegada, nós tiramos o pé daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, e aí nos perdemos, e aí começamos a reavaliar, sabe o que? O preço, o peso e etc. Mas na verdade é que também não nos avisaram nessa caminhada de estar envolvido com as pessoas, que nós teríamos decepções, que nós sofreríamos, que nós seríamos traídos. E na obra de Deus precisamos entender que enfrentamos isso, enfrentaremos isso. Se você pega um texto, principalmente falando do Novo Testamento, esses homens, não tem um que não enfrentou isso. Muitos líderes obreiros mais novos sendo levantados, isso é muito bom. Estávamos falando sobre os supervisores aqui sábado, né? Que bênção. Mas muitos, é na prática que vamos aprender o que a teoria não ensina, porque tem coisas que é na prática. Nós falamos sobre isso também com os supervisores. Precisamos de uma boa teoria? Sim, não queremos negar, mas uma boa teoria sem uma prática constante é apenas enchimento da mente de conhecimento. E como eu disse, são muitos jovens, muitos líderes sendo levantados, obreiros do Senhor. E é para isso que Deus também nos prepara, que na caminhada nós vamos aprender que tem dificuldade. Como Jesus, os discípulos, após conviveram e lidaram com pessoas, enfrentaram os problemas, sofrimentos. E ontem eu estava falando exatamente sobre isso, que não tem como, nós estamos ouvindo a obra de Deus, é lidar com as pessoas. E cá para nós não é fácil. Mexer com as pessoas é complicado. Cada um tem seu mundo, cada um tem seu ponto de vista, tem sua visão de mundo, visão de Deus, visão de igreja. E nem sempre é fácil esse coração está alinhado, entender. Uns pensam que não precisam mais aprender, outros, eles não recebem a correção às vezes em amor, leva para o outro lado, ou conselhos, muitas vezes por não gostar de alguma coisa, fala mal, contamina, calunia, etc. Por isso discipular, cuidar, gera sofrimento. É impossível que você que é líder não enfrente sofrimentos nesse sentido, ao lidar com alguém, ao trabalhar com alguém. Você sofre porque você investe seu tempo, sua vida, a oração, e aí você percebe que a pessoa não saiu como você queria, mas você continua, você sofre com isso. Alguém se afasta, você sofre. Alguém corre rápido demais, você sofre. Então é impossível você, nesse ambiente de lidar, de discipular, de cuidar, vai enfrentar isso. Não tem como fugir disso. Isso gera sofrimento mesmo, e precisamos saber lidar com eles, porque muitos de nós temos um limite, tem hora que pesa, como a gente tem visto aí, né? Não sei se líderes religiosos tirando a própria vida por causa da pressão, perdendo a família, perdendo a saúde, porque ele está lidando com tantos problemas, com tantas dificuldades. Aí ele tem a batalha espiritual, ele tem um limite humano, psicológico, e aí tem hora que a pessoa se perde, e não é fácil. Por isso, essa questão, já a gente vai estar falando dessa questão sobre a gente discernir o chamado. Discipular, cuidar das pessoas, é um desafio que só o próprio Deus pode nos capacitar a lidar com essas dificuldades. Às vezes, por exemplo, você que é líder, né, nós que estamos envolvidos na liderança, trabalhando, seja líder de ministério, líder de um grupo, independente do número de pessoas que Deus tem colocado para nós cuidarmos, às vezes nós temos aquele medo de perder alguém, e aí nós deixamos de falar o que tem que ser dito, com medo de perder, e aí a gente fica rodeado às vezes de pessoas que estão ali ao seu redor, mas nós não podemos contar com ela. Elas não estão comprometidas realmente conosco, na missão que Deus colocou, que nós estamos envolvidos. Sabe aquele clima de pisar em ovos? Tem hora que você fica assim. Por isso que a gente precisa, como eu disse, dessa direção de Deus, dessa convicção no nosso coração, para estarmos
cuidando das pessoas, direcionados por Ele. Muitas vezes pessoas que estão chegando, pessoas que estão, mas nós não podemos contar com elas, porque tem pessoas, já perceberam, que ela está com você até você falar, olha, está muito bom, mas precisamos melhorar essa questão. Infelizmente tem pessoas que são assim, elas estão conosco até você, o pastor é maravilhoso até ele exercer o pastoreio em determinada área da vida dele. O liderado às vezes, né, não, meu líder é isso, até o líder chegar para ele e falar assim, olha, tem que mudar isso aqui. E às vezes eu entendo que muitos líderes falam assim, eu mesmo sofro, é algo assim que eu peço para Deus tratar comigo, porque, não sei, o coração do pastor Leno, porque o trabalho na obra de Deus, não é aquele negócio que você fecha a porta da igreja e vai para casa, você não deixa o trabalho, é 24 horas, até quando a gente sonha, tem pesadelo, é as pessoas, aquela pessoa não tem jeito, entendendo? É constantemente, glória a Deus, porque é aquilo que Deus colocou no nosso coração, é aquilo que amamos. E como humanos, nós precisamos achar esse equilíbrio. Eu citei o Ed René aqui, por exemplo. O Ed René sempre fez acompanhamento com terapeuta, toma remédio controlado, está entendendo? Para ele trabalhar essa questão da ansiedade no coração dele, porque lidar com as pessoas, meus irmãos, e aí uma pessoa fala, mas é um pastor trabalhando, assim, eu prefiro ir fazendo isso do que colocar uma corda no pescoço e suicidar, está entendendo? Amém? E é uma pessoa que Deus abençoa, né? Claro, nem tudo, mas... E aí a gente achar esse equilíbrio, quando estamos cuidando, sabendo que cada ser humano está sofrendo, e que nós também que estamos envolvidos, temos uma estrutura, e que tem hora que pesa mesmo sofrer pelos outros, mas cá para nós, como líderes e pastores, foi para isso que o Senhor nos chamou. Líderes, às vezes nós precisamos sondar, líderes de célula, líderes de ministérios, né? Nós podemos contar com nossos liderados, e liderados, nós podemos contar com nossos líderes, está vendo com a moeda dos dois lados? Liderados, você pode contar com seu líder, lembra do versículo, andarão dois juntos, se não estiverem em comum acordo? Na verdade, enquanto estou ou estamos por demais envolvidos com os nossos problemas, como eu citei lá no início, porque por isso que eu fiz questão de citar os problemas lá do início, problema com a família, com a conta, com a pessoa que foi embora, o meu filho que não foi bem, que brigou, e tem pessoas que estão tão sugadas pelos seus próprios problemas, que elas não conseguirão se desvencilhar para estarem livres para sofrer pelos outros. É quando nós começamos a olhar para nós mesmos. Quem aqui não tem problema? Não precisa nem levantar a mão. Não tem ninguém. Todos nós estamos... Hoje, claro que não é uma apologia, que está parecendo uma apologia o sofrimento, né? Mas essa não é essa a intenção. Não é essa a intenção, mas olha só. Esses homens, será que Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Judas, falando do discípulo lá, o Judas lá, será que eles não tinham problemas na vida? Eles tinham muitos problemas, mas os problemas deles, se você perceber, não era com a conta não paga, não era que eu não estou dormindo direito, não era, eram problemas por causa dos outros, por causa da obra. E nós não vamos conseguir nos desprender para viver, para sofrer pelos outros em prol da missão, da proclamação do Evangelho, enquanto estivermos voltados para nós mesmos. Paulo mostra, por exemplo, quanto mais você procura cuidar, amar, ajudar as pessoas, muitas vezes nós não somos compreendidos, às vezes nós somos mal interpretados, nós queremos às vezes ajudar as pessoas a crescerem em alguma área, e às vezes nós somos mal compreendidos, resistidos. Olha só o que aqui diz 2 Coríntios 12:15, Paulo enfrentou isso o tempo inteiro, a gente percebe, a maioria das cartas, ele tinha que lutar com alguns para mostrar alguma coisa. 12:15 diz assim: de muito boa vontade, gastarei o que tenho e me deixarei gastar pela vossa vida. Se vos amo mais intensamente, serei eu menos amado por vós? Corinto foi uma das cartas que Paulo, assim, imagina o sofrimento de Paulo com essa igreja.
tinha problema de todos os tipos. Eu nem vou aqui enumerar para a gente não perder aqui o foco. Mas você percebe que Paulo, ele passava, né? Ele levantava os líderes, colocava os líderes, voltava, mas vira e mexe ele precisava estar ali por amor àquelas pessoas, amando aquelas pessoas. E exatamente você que é líder, naturalmente já se pegou fazendo essa pergunta: quanto mais aqui ele fala que ele amava intensamente, serei eu menos amado por vós? Ele enfrentou ingratidão. Você já enfrentou ingratidão? Resistência? Se você está envolvido, naturalmente. Mas hoje o que eu quero concluir é que nós não podemos deixar essas coisas nos impedir de continuar. Nós cristãos sabemos que dificuldades faz parte daqueles que têm levado o Evangelho a sério. Porém, que encontramos conforto e amparo na fé de quem tem crescido. Como João lá falou, não há alegria maior de eu encontrar quem? Os irmãos, vivendo na verdade. O acalento, o refrigério para esses líderes aqui, bíblicos, era saber que ainda que estavam sofrendo, estavam morrendo, estavam sendo perseguidos, era saber que os irmãos estavam andando na verdade. Eles estavam numa luta pela verdade, enfrentando hereges, enfrentando ideias loucas. E às vezes nós achamos difícil mesmo a tarefa de discipular, de cuidar. É muito sofrimento, é muito pesado cuidar das pessoas, visitar as pessoas. E às vezes nós somos mal entendidos, somos desvalorizados, menosprezados. Pessoas falam mal da gente, etc. E isso às vezes mexe com a gente, mas faz parte da caminhada da sua missão. Amém? Faz parte da caminhada da nossa missão. E deixa eu te falar, não podemos parar. Muitos pararam, muitos têm parado, muitos não têm parado, mas diminuíram a velocidade, falando assim, não vale a pena. Mas deixa eu te dizer, não pare não. Não pare não, sabe por quê? Deus conta com cada um de nós, independente de se jovem, adolescente, jovem, adulto, casado, solteiro. Os discípulos, Cristo, o Evangelho sempre nos alertou, nunca nos enganou, que enfrentaríamos isso. Mas eles fitaram seus olhos em Cristo, na missão. Eles tinham uma missão, essa missão estava encarnada neles. E eu espero em Deus que saibamos enfrentar todos os nossos dilemas, sofrimentos com equilíbrio. Não é você enfrentar todos os sofrimentos, é você contar com seu líder, com seu liderado, com seu pastor, é contar com o irmão do lado, é dividir a carga, porque se a gente tentar sozinho não vamos conseguir mesmo. Precisamos. E é como é bom quando você encontra alguém que você pode compartilhar, dividir a carga ali, de como que tem sido esse engajamento, o peso. Por isso que eu espero em Deus que isso não nos faça parar. Sabe, até que gostaríamos, mas não tem como estarmos envolvidos com as pessoas, com a obra de Deus, e não enfrentarmos sofrimentos em prol dela. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, 16. Quatro, 11, 16. Diz assim: até o presente passamos fome e sede, vestimos-nos de trapos, somos esbofeteados, não temos pousada certa, cansamos-nos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos ofendidos, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando difamados, respondemos amigavelmente. Até o momento somos o lixo do mundo e a escória de todos. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir, como a meus filhos amados. Porque ainda que tenha 10.000 instrutores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores.
Ora, sinceramente, quando eu leio alguns versículos aqui do sofrimento desses homens, eu começo a dar risada daquilo que às vezes eu defino como sofrimento na minha caminhada. Olha só, 2 Timóteo, capítulo 2, foi o que eu disse. Não é uma apologia, pessimista hoje, né? Porque todos que estão envolvidos na obra vão sofrer. Não, não é isso. Mas olha só, 2 Pedro, não, desculpa, 2 Timóteo. 2 Timóteo 2, ao convite de Timóteo, é Paulo a Timóteo, né? 2:3, sofre comigo. Que convite? Você iria um convite? Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Sofre comigo como bom soldado de Cristo. Versículo 9: pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Versículo 10: por isso suporto todas as coisas por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo, com glória eterna. Tem um versículo aí que fala: participa comigo. Eu não sei se a sua versão diz assim: participa comigo. Sabe, meus irmãos, líderes e pastores que estão aqui, obreiros, futuros obreiros, nós que estamos engajando, digamos assim, nessa missão, seu líder estará sempre fazendo esse convite. Quando você enfrentar um problema, não recua não, porque o convite, o chamado do Evangelho é: participa. Porque quando eu me afasto, quando eu diminuo o preço, quando eu tiro as costas para não ajudar no peso, é aquilo que eu estava falando ontem sobre quando Jesus falou: a seara é muito grande, mas falta trabalhadores. Orai ao Senhor da seara, porque muitos são chamados, né? Aquele fervilhão ali, lembra que Jesus estava no meio da multidão? As pessoas, Jesus ia para a praia, a multidão ia, lá no monte da montanha, a multidão o cercava. Mas tem um momento que Jesus fala assim: eles foram, e Jesus fala assim: vocês também não querem ir? Fala assim: duro é esse discurso. Alguém comentou assim, uma vez na igreja: será que a palavra não está dura? Eu falei assim: será que o coração não está mais duro ainda? Porque às vezes nós tentamos fazer isso, amaciar. É claro que a gente tem um equilíbrio. A igreja, a noiva, nós, eu sou noiva, eu sou membro, como cada um de nós. A palavra ela edifica, ela consola. Não existe você ser Paul Washer o tempo inteiro. Não existe ser Paulo Júnior o tempo inteiro. Mas tem momento que a gente quer amaciar demais, e a gente até descaracteriza o Evangelho. O Evangelho não faz rodeio. O convite é: participa comigo, falando com o discípulo dele, participa comigo dos meus sofrimentos. Olha lá 1 Pedro agora, a gente já está caminhando aqui para o final. 1 Pedro capítulo 4, não sei se foi Calbart, alguém falou: vamos deixar a palavra falar. 4:12, diz assim: amados, não estranheis a provação como fogo que vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha, mas, olha só, como diz aí, mas alegrai-vos. Meus irmãos, os sofrimentos não é para nos entristecer. Olha só o que Pedro fala: alegrai-vos por seres participantes de quê? Dos sofrimentos de Cristo. Não é para nos entristecer nessa noite, é para nos alegrar. O fato de você, de cada um de nós, estarmos enfrentando os sofrimentos de Cristo. Não por causa do time, do arranhão do carro, da promoção que não aconteceu, mas é por causa do envolvimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Tem outro versículo que fala assim: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Continuando aqui ele fala, versículo 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16:
Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome. Mas a questão é, o que está tirando o nosso sono? Sofrimentos pessoais ou sofrimentos pela obra de Deus? Se for em prol da obra de Deus, ouça o conselho de Cristo lá em Mateus 5, 11, 12. Talvez você saiba até de cor, e fala: alegrai-vos e exultai quando vos perseguirem, falar todo mal contra vós. Talvez na sua caminhada, meu irmão, seu liderado, seu líder, alguma conversa ou conversinha chegou no seu ouvido para te desanimar. O elogio que você esperava não chegou, a curtida lá no Facebook não chegou. Meu irmão, quem te mede não é a curtida do Facebook, é o coração de Deus, é esse olhar puro de Deus. Por isso Jesus falou: quando eles te perseguirem, quando eles te negligenciarem, você sabe que está no centro da vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, é alegrai-vos e exultai. Por isso o Evangelho, ele tem esse mistério, dessa questão da iluminação, porque a revelação é a palavra, e nós lemos hoje, né? Pedimos ao Espírito de Deus para que nos ilumine e entenda essa revelação. Por isso muitas vezes a palavra, Neil Barreto ele diz isso, né? Que muitas vezes a palavra vem para atribular o consolado. Está consolado demais, a palavra vem e nos atribula, mas por outro lado também ela vem para consolar o atribulado. Muitos estão desanimando por causa desses sofrimentos em prol do Evangelho, mas como diz a Escritura, as Escrituras, não somos dos que retrocedem, não podemos retroceder. Precisamos estar a cada dia mais firmados nossos olhos no Senhor. Prosseguimos com Jesus, como Paulo e outros nos ensinam nas Escrituras, que os nossos sofrimentos em prol da obra, da missão que o Senhor nos convocou, que Paulo também diz que é leve e momentâneo, possa inspirar os outros a desanimarem. Deixa eu te dizer, eu sei que quando você assistiu aquele filme Quo Vadis, Onde Vais? Mais ou menos ali uma possível ficção dos últimos dias da vida de Pedro. Eles estão sendo perseguidos, e aí ele está fugindo da cidade, e ele tem uma visão de Cristo, e aí Cristo pergunta: Quo Vadis? Onde vais? Ali vai mostrar os cristãos sendo despedaçados dentro dos coliseus, e o incrível, que em meio àquele tanto sofrimento, derramamento de sangue, a plateia estava se convertendo. Hoje nós não estamos nesse coliseu sendo despedaçados, mas enquanto você está perseverando mediante os sofrimentos pela obra, muitos estão olhando e admirando, muitos estão vendo Cristo, estão vendo Deus, estão vendo a motivação do seu coração, servindo a Deus. Por isso, meu irmão, mesmo sendo difícil, como Paulo e os outros deixou claro, como ele mesmo diz, quando fracos somos fortes. E aí nós aprendemos ao quê? A depender dele a cada dia mais. Olha só, não precisa abrir um dos textos que ele fala, 12:10, ele fala assim, não precisa abrir: por isso eu me encontro nas fraquezas, nas ofensas, nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes nós estamos sentindo assim fracos, está pesado, não aguento. Mas é aí que Paulo fala, é aí que Paulo demonstra: quando sou fraco, quando estou fraco, aí que sou forte. Isso demonstra, sabe o que? A convicção do seu chamado, a convicção que não foi o pastor Nalgeri que te chamou, que não foi a Connex, não foi o pastor Leno, mas que foi ele, foi Deus. Quando nós entendemos isso, assim como aquele exemplo daquela senhora lá, estou fazendo para Deus, não dependo se eles vão reconhecer ou não, estou servindo a Deus. E qual a conclusão que nós chegamos? Por isso é tão precioso esse tempo aqui, onde tiramos esse tempo para, né, como colocou lá, né, avaliar o antes, reavaliar, começar, recomeçar, porque talvez não imaginávamos tanto sofrimento,
tanta dificuldade nessa empreitada. Talvez não nos ensinaram nas salas de aula, nos cursos que fizemos, para que possamos entender melhor de como foi citado acima, a sua convicção que foi Deus que te chamou, foi Ele que nos arregimentou. E muitas vezes, por não estarmos compreendendo realmente o chamado bíblico divino, é que muitos têm desistido, têm tirado o pé, têm desanimado, têm deixado que esses sofrimentos envolvidos na obra desanimem. Quantas pessoas que não têm mais a mesma pegada, a mesma intensidade? Porque eu entendo como ser humano que nós somos também, que nós temos nossos limites, e não há nada talvez de errado nisso, mas nós não podemos permitir, porque quem ganha são as trevas, quem perde são os perdidos, que à medida que nós diminuímos, o reino perde. E eu acho interessante nós termos essa noção, esse conhecimento, porque quando nós começamos a sofrer demais, nos colocamos muito no centro. Aí eu entendo, como recentemente alguém gravou, nunca foi sobre nós, nunca foi sobre o nosso ministério, pastor Lênin, nunca foi sobre nossa carreira ministerial. Quantas pessoas fazendo carreira ministerial do ministério, quantas pessoas estão sendo administradores agora da sua carreira ministerial. Não é mais a obra de Deus, é uma carreira ministerial, entre aspas, para carreira ministerial, mas nunca foi sobre isso. Por isso esses homens deixam muito claro que Ele seja glorificado, e que Deus nos perdoe e perdoe a igreja brasileira e muitos que têm que se levantar, porque nós sabemos que Deus tem sempre mantido aqueles que não se perdem, que não se contaminam, que buscam em sinceridade, entendendo das falhas, das dificuldades, dos desafios dos dias a dia, que Ele possa nos perdoar a motivação errada, porque é para Ele e para Ele, como nós cantamos aqui. Que seu coração possa estar cheio disso, possa estar inundado, sendo preenchido, que Ele possa nos ajudar nesses sofrimentos que temos enfrentado, porque eu sei, não é fácil, não é fácil, mas por não ser fácil é que Ele te chamou, porque Ele sabe quem chamou, Ele sabe o que está fazendo com você. Amém? Gostaria que nós ficássemos de pé, para a gente estar orando, sabendo que você é alguém que Deus chamou, e que quando Ele chama, não é as trevas, não é sofrimento, não é a morte, não é a vida, não é o aplauso, não é a falta de aplauso que vai tirar o nosso fôlego, o nosso ânimo, porque nós sabemos exatamente quem nos arregimentou. Gostaria que você, do seu jeito, já começasse a agradecer pelo privilégio de ser chamado por Ele para fazer parte do seu exército, para fazer parte daqueles que nem ouro, nem prata, ninguém pode comprar, ninguém pode chamar. Somos tão gratos a Ele, que nessa noite, assim como Jesus, nós possamos nos alegrar. Senhor, muito obrigado pelos sofrimentos que nós estamos enfrentando, porque é só para o Senhor mesmo. Quão insondáveis são
Nós somos uma nação que neste momento está acontecendo milhares e milhares de cultos. Mas eu tenho quase certeza que quase 100% desses cultos que estão acontecendo na nossa nação, quase 100%, não recebeu em nível de palavra o que nós recebemos essa noite. O que nós estamos recebendo aqui é muito rico. O que nós estamos recebendo